banidas de desenhos. #1, que deve ser o primeiro vídeo do canal Bora Ver. Bora ver. A censura às vezes passa dos limites, e os desenhos, com o tempo, estão se tornando cada vez mais bobos O e cigarro do Sanji virando um pirulito. infantis. Essa também é a sua opinião? Eu acho que é. Mas nesse vídeo a gente vai ver que os desenhos de hoje, assim como os desenhos de antigamente, estão cheios de coisas erradas. Essa sala é assustadora. Nem tanto quanto o histórico do Dipper na internet. Você vai gostar dos Meninos Gênios, Obras Completas de Howard, do Cão Espacial e acho melhor guardar isso pra quando você for mais crescidinho, hein? Algumas não tão erradas assim. Pelo menos é o que eu acho. Mas que fizeram com que piadinha, né? cenas e até episódios inteiros fossem banidos da TV. E mesmo banidos, eu vou mostrar pra vocês agora. Então já deixa o like, porque o YouTube Coisas provavelmente vai proibidas, tirar esse coisas vídeo do ar, ou então proibidas. diminui muito o alcance dele. Então, bora pro vídeo. É isso. Se você é mais velho, tipo eu, você deve se lembrar de Os Jovens Titãs, que era uma animação que passava no cartão. Nossa, não, agora eu vou ter que mostrar pra vocês, peraí. Esmilinguido é o nome. Esse aqui eu vi. Esse aqui eu vi. Bom, não muito também. Tenho a impressão de ter visto, sei lá, na Record passando de manhã, algo assim. É, eu lembro assim de ver, mas não lembro de nenhuma história. Nenhuma. Nada. É, tinha gibizinho, era aqueles gibizinho fininho, né, pequenininho. Tinha também. O primeiro desenho evangélico a gente não esquece, mas se bem que eu acho que teve muitos outros. E eu devo ter esquecido deles. Eu retiro o que eu disse. Se você é mais velho, tipo eu, você deve se lembrar de Os Jovens Titãs, que era uma animação que passava no Eu Cartoon não Network assisti. e mostrava uma equipe de jovens Eu não tinha super-heróis Cartoon comandadas Network. pelo Robin. Os Jovens Titãs. Mas O eu sei que a desenho tinha galera um ar gosta mais bastante. sério, meio dark, os traços eram bem realistas e ele foi exibido num Cartoon de 2003 até 2006. Mas recentemente uma nova animação com o mesmo grupo de heróis voltou a ser exibida, chamada de Os Jovens Titãs em Ação. Dessa vez a animação conta com um traço muito mais infantil e as histórias são mais bobinhas e divertidas. Eu vou mostrar quem chora à toa, tá? Para de gritar! Às vezes passando dos limites. Pelo menos foi o que muita gente achou quando o episódio O Grande Show de Talentos da Liga da Justiça foi ao ar. Nesse episódio, o herói Mutano participa de uma audição de talentos para poder fazer parte da Liga da Justiça. E para conquistar os jurados, que são os maiores heróis da Liga, o Mutano resolve se transformar numa vaca. Acontece que o Mutano, transformado em uma vaca, acaba jogando leite das suas tetas em vários integrantes da Liga da Justiça, especialmente na cara da Mulher Maravilha. Eu sou o Mutano e esse é o meu talento, mano. Eles não são bobos e nem inocentes. Eu sou leiteiro, manos. Quem aí vai querer tomar o leitinho? Leitinho pra você. Leitinho pra você. Leitinho pra você. Leitinho pra você. E mesmo que a cena não tenha nada demais, a mente poluída de algumas pessoas acha que ela pode ser Não tenha nada demais. Olha, talvez eu seja bem mente poluída, porque eu achei tudo demais aqui. Que isso, rapaz? Leitinho pra você. Que isso? uma espécie de gosto duvidoso dos criadores da série. Mas me conta na sua opinião, você acha que as pessoas estão exagerando ou realmente tem algo demais nessa cena? Olha, pra criança, a criança não vai entender. Mas pros adultos, é estranho, é estranho. Outro desenho que fez e ainda faz muito sucesso no Cartoon é a animação Apenas um Show, que não demorou nada Queria pra ser assistir picotada esse. e ter umas partes removidas de um de seus episódios. Mais precisamente o quarto episódio da primeira temporada, chamada de Socos Mortais. Nesse episódio, o personagem Rigby, cansado de apanhar do seu amigo, resolve procurar uma escola de luta para aprender a dar socos e poder se vingar do Mordecai. Então, enquanto ele olha um livro de golpes, ele encontra o golpe pélvico da morte, que é basicamente uma sarrada da morte. Mas essa cena acabou sendo cortada e não foi exibida em vários países. Flexão de bíceps mortal.
Ou então a elevação de pernas de mortal. São bons movimentos para iniciantes, que é um dos meus favoritos. Esse aqui. Só que não para por aí, porque nesse mesmo episódio, mais pro final, enquanto Rigby e Mordecai estão discutindo, começam a aparecer várias cenas onde Mordecai bate em Rigby. Enquanto na versão original existe uma cena onde Mordecai dá um chute bem nas partes de Rigby, a versão censurada repete a primeira cena, em que Rigby recebe um soco no sofá. Eu tô cansado de você sempre ganhar. A questão é, por que essas cenas foram censuradas? Pra ninguém dar uma sarrada? Tudo bem que não seria legal uma criança dando um chute nas partes de outra criança, mas um soquinho na costela tá liberado? Então, e o resto, Agora, né? Ah, chutar o pinto não pode, mas socar, bater, espancar, tá, aí tá liberado, aí tá de boa. Não afetando a procriação, tá de boa. Em desenhos mais recentes, as pessoas já ficam loucas com uma vaca jogando leite na cara das pessoas e com sarradas e chutes que podem deixar você incapaz de procriar. Imagino o que elas achariam dos desenhos de antigamente, que eram bem piores e não se preocupavam em ser politicamente corretos. Por exemplo, o desenho Scrap, no episódio O Pestinha, lançado em 1931, há 92 anos atrás. Nesse episódio, que é todo em preto e branco, Scrap está indo pescar com seu cachorro, mas é seguido por seu irmão mais novo, que por algum motivo ele não quer por perto. E depois de tentar de todas as maneiras fazer seu irmão mais novo ir embora e deixar os dois em paz, Scrap fica de saco cheio, joga a criança no lago e finge que nada está acontecendo, enquanto seu irmão se afoga. Meu Deus! Seu irmão está enchendo o saco? Basta afogá-lo. Muito fácil. Caralho, e pior que ele pensou mesmo, ixi, se meu irmão morrer, eu vou pra cadeira elétrica, né? Deixa eu salvar ele lá. Que isso? Meu Deus! Matei meu irmão, anão. Vou pra cadeira elétrica. Só que quando o irmão finalmente acorda e começa a reclamar, o Scrap joga ele de volta no lago e o episódio acaba. Ah, pra puta que pariu. Ou seja, Bem educativo. provavelmente ele se afogou. O mais perturbador sobre esse desenho é que mesmo vendo o irmão se afogar, o que fez o Scrap querer salvar ele foi pensar de que se o irmão morresse, ele iria pra Ele cadeira ia se elétrica. lacar. E no final, Ou seja, ele não estava realmente preocupado com o irmão, ele estava preocupado com ele, nas consequências, entendeu? Scrap querer salvar ele foi pensar de que se o irmão morresse, ele iria pra cadeira elétrica. E no final, nem isso fez ele mudar de ideia, porque ele pegou a criança e jogou de volta no lago. Agora, imagina isso passando hoje em dia na TV. Nossa. Mas você tá muito enganado se acha que Irmão Malvado é coisa de desenho antigo. Porque em um desenho mais recente chamado Kylo, e que provavelmente você já viu, eu adorava Kylo. Eu tenho só 4 anos, tomo banho na banheira, meu shampoo é anti-caspa. Não era assim, Eu não. nunca soube cantar essa música certo, porque claramente não é assim. Claramente ele não Caio. fala sobre shampoo anti-caspa. Eu não sei nem se ele usa shampoo, né? Porque ele é careca. Mas vamos voltar aqui pro assunto principal. O fato é que Ele apesar é de ser um careca. desenho de um cabeçudinho fofo e que no primeiro momento parece ser educativo, afinal ele passava nos canais tipo TV Cultura, muitos pais reclamam das atitudes que o Kylo toma em alguns episódios, levando a um desses episódios a ser banido e depois editado. Porque no episódio O Irmão Mais Velho, Kylo ganha um irmãozinho, mas não fica nem um pouco feliz com isso. E em um momento em que ele fica sozinho com a criança, Kylo belisca ela, que começa a chorar de dor. Algo que não é Isso, deu um beijinho
bochecha da criança. Que isso, cara? Não é nem um pouco legal de mostrar pro público-alvo desse desenho, que são na grande maioria crianças muito novas e que podem acabar sendo incentivadas a fazer isso em casa. Ou seja, Kylo é a criança capeta, aquela criança que parece um anjinho, mas no fundo tá só esperando você dormir pra colocar um travesseiro na tua cara. Pra completar, faltou só aqueles dentinhos tudo torto que a criança capeta tem, sabe? Tem um tipo de desenho que sempre mostra algo que não deve são os animes. E quando eles não são censurados pelos canais de TV, quem censura eles são os nossos próprios pais em casa. Vai dizer que a sua mãe nunca entrou na sala no momento exato em que o Yugi invocava o Rei Caveira. Ou então no Naruto, quando alguém falava que o menino era possuído pelo demônio de 9 caudas. É claro que você ia escutar na hora pra desligar aquilo, que aquele desenho era do diabo, e depois você ia ter que ver escondido, porque ninguém mais ia deixar você assistir. Só que tem um anime que consegue fazer o bingo de cenas impróprias que foram censuradas. E é ele mesmo, Dragon Ball. Vamos conquistar as esferas do dragão. Que vai desde Goku criança ficando sem cueca, algumas calcinhas aparecendo, um velho tarado, mas nada supera essa cena mais bizarra que eu já vi, onde algumas personagens com uma arma de fogo apresentam o jogo roleta russa pro Goku. Elas explicam como o jogo funciona e que existe uma chance de você morrer. Então, quando uma vai demonstrar o jogo, ela acaba acertando uma bala na cabeça e bate as botas ali na frente do Goku. Meu Deus! A roleta russa é a coisa mais emocionante que existe. Acho que isso poderá treinar a sua mente até a perfeição. Roleta russa? E como se treina a mente com isso? Primeiro, você tem que pôr a bala no lugar certo. Depois é só girar o tambor. A possibilidade de não morrer é de 60%. Mas se você for atingido pela bala, estará morto. É um jogo muito perigoso porque arrisca a vida. Nossa, ela morreu muito rápido. Eu acho que eu não quero fazer uma coisa tão perigosa. Vou nessa. Na cena, a gente também consegue ver que... Tipo assim, tá bem claro. Até o Goku falar, é uma coisa perigosa. Eu não vou fazer uma coisa dessa. Tipo, errado seria se o Goku falasse, legal, vou fazer também, hein? Aí ia tá ruim pras crianças, mas tipo, né, tá mostrando, não seja otário, não aponta uma arma e atira. Tá ligado? Porra, até o Goku, que, né, dos mais inteligentes, sempre, tá ligado? Né? Falou, não tá legal isso aí, não. Pô, eu assisti CP, velho. P14, eu não lembrava disso. Não lembrava disso, não. Nossa, ela morreu muito rápido. Eu acho que eu não quero fazer uma coisa tão perigosa. Vou nessa. Na cena, a gente também consegue ver que o Goku tá usando aquele anel dourado em cima da cabeça, o que claramente quer dizer que o Goku também já tá morto. Mas ainda assim, ele achou essa brincadeira perigosa. E se o Goku, morto, achou essa brincadeira perigosa, é porque ela realmente não deveria estar aqui. Pokémon, apesar de ser um desenho bem antigo e ter começado a ser exibido aqui no Brasil lá em 1999, ele continua recebendo episódios até hoje e conta já com mais de 1.200. E em uma temporada mais recente, no episódio O Mais Alto Degrau da Fama, Ash e os seus amigos precisam passar de alguns desafios para enfrentar o chefe de um ginásio Pokémon. E um desses desafios envolve arremessar shurikens em um alvo. O problema é que os canais de TV acharam que as shurikens verdadeiras eram muito perigosas. E eles simplesmente redesenharam elas, colocando uma bordinha com ventosa e pintando elas rosa, modificando até o som que elas fazem ao atingir o alvo. Ficou uma coisa meio plup, plup. São estrelas ninja. As mesmas que os ninjas usam. Se acertarem as três, mesmas, vão iguaizinhas. Nossa, mas tá muito diferente. Mas depois de algumas pesquisas, eu consegui encontrar a versão original que foi exibida no Japão, onde a gente consegue ver as shurikens reais e que fazem algumas partes dele parecerem mais perigosas do que com shurikens rosa de plástico e ventosas. A cultura woke, viu? Se acertarem três, vão avançar pro próximo andar. Olha a cultura woke aí. Pô, mas nem tem nada demais, velho. Nossa. Vou tentar. Olha, nessa versão aqui nem corta o cabelinho dele, fi. Caramba. Vai com calma agora. Mas Pokémon já tá acostumado a ser censurado, faz tempo. Porque ele também já teve um episódio inteiro banido da TV por conteúdo
sugestivo. E isso foi lá na primeira temporada, no episódio 18 chamado de Beleza e Praia. Esse episódio, que nunca foi exibido aqui no Brasil, mostra Ash, Brock e Misty chegando em uma cidade turística praiana. Logo depois, eles acabam destruindo o navio de um velho e para conseguir pagar o conserto, eles inscrevem Misty em um concurso de biquíni que estava acontecendo na cidade. E foi por conta de algumas cenas que esse episódio acabou sendo banido. Como, por exemplo, a cena em que Ash e Brock ficam surpresos ao ver Misty de biquíni, além de que em outra cena, um homem bem mais velho parece estar atraído por ela, e o ápice é em uma cena no próprio concurso, onde Jesse e James da equipe Rocket resolvem participar, e é claro que o James está fantasiado de mulher com os peitões gigantescos. Na cena ainda tem um momento em que ele infla mais ainda os peitos e provoca Misty dizendo: talvez um dia, quando você for mais velha, você tenha peitos assim. Meu amigo! 突然乱入した大人のお姉さん2人組、自分は決して嫌いではありませんが、果たして観客の反応は。 É claro que em 1999 as pessoas eram um pouco mais conservadoras e um homem vestido de mulher. Isso aí nos animes de hoje em dia tá normal, tá ligado? É até que bem engraçado. Mas, né, pras crianças ver naquela época e tal, né? Complicado. Não era tão bem visto assim. Mas você acha certo eles não terem exibido esse episódio por aqui? E você já reparou em algum desenho ou anime, alguma cena com duplo sentido, ou que parecia meio errada pro público que assiste? Me conta nos comentários. Aproveita e clica no botão inscrever-se, deixa um like e ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, bora ver. Muito legal o seu vídeo, vou me inscrever. O Dragon Ball clássico, né? Em Dragon Ball tem um EP mais censurado ainda, quando o Goku ainda criança palpa as partes da Bulma pra comprovar que ela era diferente dele. O pior que o clássico eu não assisti até hoje, né? Usei o Super e tá lá. Pô, é que aquilo, né? Às vezes os caras tá desenhando, fala, ah, vai ser engraçado, os adultos vão dar uma risadinha. Só que aí os adultos olham e falam, o quê? Meu filho vai ser corrompido. Não posso deixar, não posso. Banam esse episódio. Graças aos adultos chatos, não deixam as coisas, tá ligado? Mas sei lá, tipo, de boa até, né? Porque criança não tem malícia, cara. É que agora eu não vou saber citar exemplo, mas eu lembro de ter visto coisas quando eu era criança que eu não percebia a piada, que eu não percebia a malícia. Só depois de adulta que você fica, caraca, era isso, tinha isso. Então assim, criança não percebe, tá ligado? A criança tem um olhar diferente pro que ela assiste. Tantos filmes que a gente vê quando é criança, acha que é o melhor filme do mundo, aí depois de adulto vai reassistir e fala, meu Deus, era dessa porcaria que eu gostava. Porque é outro cérebro, é outra cabeça, tá ligado? Você não interpreta do mesmo jeito que um adulto interpreta, tá ligado? Aquela lá do tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. É tipo, né? Conotação sexual, tipo, bagulho com segundo sentido. E eu cantava horrores quando eu era criança. Eu achava, nossa, o máximo essa música, tá ligado? Descendo na boquinha da garrafa. Nossa, e a gente criança canta de boas, né? E sendo que depois você fica adulto, você fica, nossa. Então, né, aquela época que as apresentadoras usavam tudo shortinho, tudo roupa pequenininha, porque era pros pais, né? Criança nem liga pra isso não, fi. Mas os pais, que programa bom. Os tempos mudam, né? E criança não entende tanto, né? Mas um bom vídeo, eu gostei do canal aqui do Bora Ver, vou ver mais vídeos dele. E você que está vendo no YouTube, deixa o like, se inscreve e me segue no Insta, é Katia Flávia, segue lá, é nóis.